Olá, boa noite. Aguardando pessoas entrarem. Opa, acabou de começar a entrar. Liane, minha digníssima esposa. Gustavo. E aí, gente, tudo bem? Aproveitar enquanto o pessoal está entrando e mandar um beijo aí para Camila, minha filha, que está assistindo aqui no outro cômodo, né? Filha, beijo. Beatriz, Nicole, muito bom ver vocês aqui comigo, gente. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam tranquilos e bora trabalhar mais alguns assuntos aqui, né? Aproveitar essa oportunidade que temos para falar um pouquinho de matemática, para trazer aqui alguns assuntos que são velhos conhecidos nossos, mas com um olhar um pouco diferente, um olhar mais humanizado, né? Um olhar mais buscando os nexos, buscando as conexões, buscando as intuições por trás dessas ideias que muitas vezes a gente vê de maneira muito artificial, né? Muito mecânica, né? Muito priorizando simplesmente a aplicação de regras, e nisso a gente perde o que há de mais belo na matemática, que são os nexos conceituais, que são as ideias incríveis por trás desses conceitos. Boa noite, gente. Vejo vários aí de vocês entrando. Muito obrigado pela presença de vocês por aqui. E, bom, vamos nessa, né? A proposta aqui para hoje, né? Vocês viram lá, eu botei o tema o ser e o não ser do número, né? A gente vai entender um pouquinho do que eu quero dizer com isso, né? O que, assim, até parafraseando um pouco Shakespeare, né? Em que sentido o número encarna essa verdade do ser e não ser, né? É e não é. E eu queria começar trazendo um pouco do momento que, para muita gente que odeia a matemática, é nesse momento que o ódio começa assim para valer. A gente começa, né, estudando matemática ali nos primeiros anos, né, do ensino básico, e a gente vai aprender operação de soma, de subtração, né? Alguns de nós já apanham um pouco, mas acaba aprendendo os algoritmos, né? E a gente vai nesse caminhar até que chega ali num dado momento, ali pelo que seria, imagino que o sétimo ano, o oitavo ano, algo assim, que de repente alguma bruxaria acontece e o que era número vira letra. E a gente fica simplesmente maluco com isso. Peraí, mas como assim? Né? Isso aí, né, é o famoso do X, né? X é uma letra. Por que você está usando isso? Por que o professor de matemática está usando isso daí? Né? X não é número. 1 é número, 2 é número, o 10 é número, mas o X não, o X não é número, mas de repente ele ganha cada vez mais espaço na realidade ali dos conteúdos de matemática que a gente vai vendo. De repente essas letras começam a se somar, começam a se igualar a zero e a gente começa a ter que resolver equações com esse bando de letra aí. E a gente vai assim, meio que a contragosto, a gente vai engolindo isso. Até que a gente tá, beleza, a matemática tem o X, né? Mas isso fica assim, tão artificial que a gente, assim, literalmente um se acostumar. A gente se acostuma com o X, né? Mas até ele de fato ganhar um significado profundo, para a grande maioria das pessoas, isso nunca vai acontecer, na verdade. Vai ser só o X que aparecia lá em umas contas esquisitas na matemática. Mas não passa disso. E
E quer ver a coisa ficar, né, feia? É quando a gente chega ali, finalzinho do ensino fundamental, para alguns, início do ensino médio, e o professor chega e fala, vamos hoje aprender equação do segundo grau. Aí ele vai lá e escreve assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Turma, isso aqui é uma equação do segundo grau. Resolver a equação do segundo grau é muito simples. O primeiro passo é achar o discriminante, o tal do delta. E delta é muito simples de calcular. Delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí você repete isso 500 vezes e até você decorar. E uma vez achou o delta, aí você acha o x. E o x também é muito simples. X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta que você calculou antes, dividido por 2a. Pronto, gente, é muito simples. Agora vocês vão fazer aí uma porrada de exercício para fixar a ideia e vocês vão... E aí a gente acaba... Não, tá beleza, né? Lá na hora do exercício, o que era o A vai virar 2, né? O que era B vai virar 5. E aí a gente entende que tá, então eu tenho que substituir e depois fazer a conta e... Né? E a gente, de alguma forma, a gente assim, assimila, né, que tá, resolver a equação do segundo grau é fazer esse trabalho de trocar as letrinhas por números, os números que estiverem aparecendo no exercício, e depois exercitar a minha habilidade de fazer continha de mais, de menos, de vezes. Né? Tem uma raiz quadrada ali no meio também, chata, mas a gente vai nesse rumo e de repente a gente está fazendo e dá qualquer equação do segundo grau que a gente resolve. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a gente faz. Tá? Eu quero levar vocês, voltar um pouco, porque se a gente quiser entender os nexos dessas coisas, se a gente quiser entender a lógica por trás disso, as intuições, né, todo o caminhar, a gente tem que olhar para a história, gente. Não tem como a gente aprender matemática de verdade se a gente não encarar o processo, se a gente não encarar o desenvolvimento, o desenrolar das ideias, desde aquelas mais primitivas, mais intuitivas, menos formais, menos rigorosas, mais desorganizadas. Se a gente não começa lá, a gente está olhando ali na pontinha do iceberg e querendo entender ele inteiro. Né? A gente tem que fazer esse mergulho. E é olhando para a história que a gente consegue resgatar um pouco isso. E assim, a gente vai voltar nessa questão aí do tamanho da complexidade que existe nessa coisa aparentemente assim trivial que lá na nossa pré-adolescência a gente foi exposto, que é uma expressão lá, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? A gente olha para isso hoje e parece algo, não, isso daí é algo trivial. Mas o nível de complexidade, de sofisticação envolvido só nessa sentençazinha matemática é algo que a gente, por tanta exposição e por se acostumar com isso, a gente às vezes não percebe. Então eu quero tentar resgatar um pouquinho isso com vocês. Né? E para isso, a gente tem que voltar, mas a gente tem que voltar muito. E ir para as civilizações mais antigas, né? lá para as civilizações egípcias, isso 15 séculos antes de Cristo, às vezes até mais longe do que isso, ou seja, é muito tempo atrás. A gente já vem nessas nossas lives discutindo alguns aspectos que levaram ao desenvolvimento da noção de número. Né? A ideia de número natural, a ideia de número racional, né? A questão da medida, números negativos e tudo mais. E à medida que a necessidade de entender essa ideia do número vai se mostrando, automaticamente as civilizações, cada uma delas, elas vão sentindo também a necessidade de dar uma representação para esses objetos, né, abstratos em termos da sua própria linguagem. Ou seja, eu entendi que existe uma quantidade que representa uma coisa. Né? Eu preciso dar um nome para isso. Né? Em português a gente deu o nome, Né? Essa palavra
ela vai ser incorporada à língua daquela civilização e ela vai ser a palavra que vai ser utilizada para representar aquela quantidade. Assim como o 2, o 3 e todas as outras. Elas vão ganhar palavras dentro da língua daquela civilização para representar esses números. Só que cada uma dessas civilizações vai perceber que ter apenas palavras ou formas de expressar números que eu conheço, às vezes não é suficiente, porque por vezes a gente vai se deparar com a situação de ter que falar, ter que lidar com números que a gente não conhece, quantidades que são desconhecidas e que eu posso querer conhecer, não, eu quero conhecer essa quantidade, mas eu não conheço a priori. Então, começaram a perceber essa necessidade de eu preciso dar um jeito de me referir a essas quantidades, a esses números que são por mim desconhecidos. É um número que eu não conheço. E como a gente vai se referir a isso? Eu não posso chamar de 17, porque 17 é o nome de um número que eu conheço. Se eu estou falando de uma quantidade que eu não conheço, eu não posso dar um nome de um número conhecido. Lá na civilização egípcia, eu queria começar por eles, porque é muito interessante a forma como eles lidam com essa questão. Eles bolam um termo, eles separam um termo, uma palavra da língua deles, para representar justamente esse número desconhecido. E essa palavra que eles selecionam é a palavra Ahá. Essa é a palavra na língua ali egípcia que eles separam para falar para se referir a essas quantidades desconhecidas. E a palavra Ahá, o sentido original dela seria algo como um montão. Então, Ahá é como se eu dizer, não, é um montão, né? É um montão, mas eu não sei precisar quanto é esse montão. E por vezes eu vou estar diante de um montão, de um Ahá, que eu quero descobrir quem é, né? Mas eu ainda não conheço. Então eu estou falando do desconhecido. É um número para o qual eu não conheço a sua face. Eu não conheço qual é o numeral dele. Eu não sei se ele é o 50 ou se ele é o 300, eu não sei. Ele é desconhecido. A palavra que vai ser consagrada aí, né, uma palavra que deriva do grego, é a palavra incógnito. Incógnito é sinônimo de desconhecido. E é desconhecido, mas eu gostaria de conhecer. Então, eu quero entender como é que eu posso me apropriar desses números desconhecidos e de alguma forma estabelecer métodos, meios para resolver o problema de tornar conhecido aquilo que é desconhecido. Lembram da aula passada quando a gente... o Vitor está dizendo que ficou mudo. Peço que vocês me deem um ok se é só para o Vitor e para o Vitor também, caso persista. O João está dizendo que está normal, então talvez seja algo por aí. Vitor, me dá um ok aí para a gente se vai ficar normal. O pessoal está dizendo que está normal, beleza. Problema técnico, sem problema. Então assim, a gente quer estabelecer, né, eles queriam estabelecer métodos, formas para se resolver esse tipo de problema que envolvem essas quantidades desconhecidas, essas incógnitas, né? Que eles arrumaram uma forma, né, de representar. E a forma que eles arrumaram era uma palavra, uma palavra que vai representar essa quantidade desconhecida. Ou seja, no caso dos egípcios, a palavra era a palavra Ahá. Então, o Ahá para os egípcios era o número que eu não conheço, o número desconhecido, o número que eu gostaria de saber qual é. Né? E isso vai acontecer não só na civilização egípcia, em em outras civilizações. Depois a gente vai passar por todo o período aí de predominância, né, do pensamento grego, da influência grega sobre a ciência, sobre as artes, sobre a cultura, né? E eles também vão ter
essa mesma pegada, essa mesma preocupação com a questão do número desconhecido, essa coisa do número que é e não é, ou que é, mas eu não sei quem é, né? E nesse processo aí a gente vai se deparar com vários nomes. Um deles que se destaca nesse sentido é um grego, um matemático grego chamado Diofanto, Diofanto de Alexandria, viveu ali no século 3 depois de Cristo. E Diofanto também estabelece uma palavra para representar essa quantidade desconhecida. E a palavra que ele utiliza é a palavra aritmo, né? Aritmo. A palavra aritmo, ela não soa estranho para a gente, né? Porque é dessa palavra que deriva o termo aritmética, que a gente conhece bem, né? A gente usa bastante esse termo na matemática. Mas o que é aritmo? Aritmo nada mais é do que a palavra grega para número. Então, assim, muito criativo o Diofanto, né? Ele chamava um número desconhecido de número. Então, era um número, né? E outros, né, os árabes, por exemplo, os europeus, utilizavam a palavra coisa. Então, o número que eu não conheço é a coisa, né? E aí, assim, já convido vocês para começarem a imaginar, né, um problema, né, que é modelado por uma equação e para o qual a gente quer encontrar a solução. Encontrar a solução de uma equação nada mais é do que olhar para essa incógnita, para esse desconhecido, para esse número desconhecido e de alguma forma, por algum meio, conseguir desvendá-lo, conseguir torná-lo conhecido. Isso é o que significa resolver uma equação. Agora imagina resolver uma equação, propor soluções para equações, quando aquilo que é a incógnita da equação é uma palavra, é a coisa, né? Então, se eu quero resolver, né, um problema desse tipo, seria algo, por exemplo, como a coisa multiplicado pela coisa, multiplicado pela coisa, mais a coisa, mais a coisa, mais a coisa, mais uma quantidade conhecida igual a zero, né? Era algo mais ou menos assim, né? E esse período aí, essa fase essa primeira fase, né? Assim, eu vou destacar aqui com vocês 4 fases, as 4 principais fases do desenvolvimento do que nós chamamos do pensamento algébrico. Essa corresponde à primeira fase, que a gente chama de retórica. É a fase retórica. E retórica por quê? Porque ela recorre à linguagem. Ela recorre àquilo que nós temos de mais elementar, de mais à nossa disposição, que é a linguagem. Então, assim, eu vou descrever os problemas, eu vou descrever as situações, né, as equações em termos de palavras, né? Eu vou estabelecer uma palavra para representar esse meu desconhecido, essa minha incógnita, e vou tentar resolver esses problemas, essas equações, utilizando a retórica, utilizando a palavra, utilizando a língua, porque não tem outra forma de fazer. Então era desse jeito nessa primeira fase. Dentro dessa primeira fase, a gente também precisa destacar a influência e a forma peculiar que os gregos tinham de pensar essa coisa do número desconhecido. Porque se a civilização egípcia, por exemplo, pensava no número desconhecido como uma palavra, para o grego era muito mais natural pensar nesse número desconhecido não como palavra, mas como uma figura. Ou seja, o grego ele pensa geometricamente. Ele não consegue enxergar a matemática de outra forma que não através dos óculos da geometria. Ele não consegue enxergar diferente. E não é de se estranhar isso, porque lembrem que a própria ideia de número ela vai se desenvolver pautada principalmente na ideia de medida. Então, número é medida. E medida é representada por um pedacinho de reta, por um pedaço por um segmento, né? Então, se eu quero pensar num número desconhecido, é natural que eu associe a minha forma de representar
esse número desconhecido, seja através de uma figura geométrica, no caso um segmentozinho. Então se você fala para um grego assim, ó, pensa num número, né? Se eu falar para você assim, pensa num número, mas sem torná-lo específico, na sua cabeça você já pensa no X, na hora, né? Se você falasse para um egípcio lá de 15 séculos antes de Cristo, fala, pensa num número, na hora na cabeça dele vem o ahá, né? Para o grego, você fala, pensa num número, vem um segmento na cabeça dele. Aí você fala para ele, agora pensa num segundo número, outro segmento. Fala, agora soma esses dois números. Para ele é muito simples. Como se somam dois números? São dois segmentos, basta colar um no outro, vai virar um segmento cujo tamanho é a soma dos tamanhos dos dois que eu queria somar. Muito simples. Se você chegar para um grego e falar assim, tá, te dei aqui dois números, né? Agora multiplique esses dois números. O que o grego vai dizer? Muito simples. Como é que ele multiplica dois números? Ele olha para a área do retângulo que tem esses dois números como lados. Lembrem, cada um desses números é um segmento na cabeça dele. Então como é que ele multiplica? Ele coloca um segmento aqui, outro segmento aqui, completa para formar o retângulo e diz, você queria multiplicar? Pronto, você está olhando para o produto desses números. O produto desses números é a área desse retângulo que você está enxergando, né? Pega um número e multiplica por ele mesmo. Como é que o grego vai encarar isso? Ora bolas, um número multiplicado por ele mesmo é o quadrado, é a área do quadrado que tem esse número por lado. Daí nós chamarmos um número multiplicado por ele mesmo de esse número ao quadrado. Né? O que é x ao quadrado? É x vezes ele mesmo. Né? Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E por que a gente usa essa expressão? Porque isso deriva dessa representação geométrica do grego. Multiplicar o número por ele mesmo era olhar para o quadrado. Né? E multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Um número vezes o número vezes o número. Muito simples. Na cabeça do grego ele está enxergando o cubo. Né? O cubinho e o volume desse cubo representa esse produto. Agora, se você chegar e falar assim, tá, multiplica então o número por ele mesmo 4 vezes. Aí o grego fala assim, desculpa, mas isso daí não dá para fazer. Isso aí fere as regras da matemática, multiplicar um número 4 vezes, porque não faz sentido. Não cabe um objeto com essa quantidade de dimensões, né? Nós vivemos num mundo que só tem 3 dimensões, né? Isso na visão deles ali. E então não dá para fugir disso aí. Então não dá para multiplicar mais do que 3 números. Né? Eu posso até multiplicar 3 números diferentes, né? Tem um número aqui, outro número, como multiplica os 3? Monta o paralelepípedo, o volume é o produto desses 3 números. Mas para aí, no produto de 3 fatores. Mas a forma deles de pensar, de raciocinar, né? As ideias algébricas que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, eram pensadas inteiramente sob a ótica da geometria pelos gregos. Inclusive, eu até fiz um desenho aqui, meia boca, mas que dá para vocês entenderem, de como os gregos demonstrariam. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma demonstração matemática de um fato, de um teorema, podemos chamar assim, da álgebra, um fato que nós costumamos chamar de produto notável. É um tipo de produto notável que com certeza vocês conhecem bem. Eu vou inverter aqui para vocês poderem dar uma olhada. Espero que esteja dando para enxergar bem aí. Me deem um ok se está dando para ver. Mas aqui o que vocês estão vendo é a demonstração de uma fórmula, de um resultado matemático que diz o seguinte: o quadrado da soma de dois números é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Todos vocês já ouviram esse resultado, né? Essa aqui é a demonstração desse resultado à la gregos do terceiro século a.C. É assim que eles provariam, a demonstração desse resultado.
eu tenho um número, aqui eu estou chamando A, né? Eles não chamariam, eles não usariam essas letras que eu usei todas aqui, eu só estou usando para poder fazer a ponte, né, entre a forma como a gente está acostumado a denotar isso. Mas um número A, que é como a gente chamaria, para eles, eles encaram como um segmento. Então, isso é o número A. Um número B é um outro segmento. E e aí a gente soma A com B. Como é que ele soma o A e o B? É assim, pega o segmento que determina o A, o segmento que determina o B e cola um no outro. Forma um segmento maior que vai representar a soma de A com B. Mas a fórmula diz respeito, o resultado diz respeito a esse número A mais B elevado ao quadrado. Como é que ele vai elevar ao quadrado? Bom, eu já encontrei o número dado pela soma dos outros dois. Como é que eu elevo ele ao quadrado? Construo o quadrado. Então, replico esse número aqui e construo o quadrado. Pronto. A área desse quadrado é exatamente o que eles entendem por A mais B ao quadrado. A soma desses dois números ao quadrado é, na cabeça do grego, essa área aqui. Bom, mas a fórmula diz, né, o resultado que se quer provar diz que a mais b ao quadrado é igual a quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado. Bom, ele só vai apontar para você e falar assim, é só você olhar. Né? É lógico, né? É razoável que a área desse quadrado seja igual à soma das áreas desses dois quadrados com as áreas desses dois retângulos. Acontece que a área desse quadrado é a quadrado, cada um desses retângulos tem área a vezes b, portanto são duas vezes a vezes b, e a área desse quadradinho menor é b quadrado, ou seja, a mais b ao quadrado é igual a quadrado mais duas vezes a vezes b mais b ao quadrado. Pronto, acabamos de fazer uma demonstração matemática nos modos dos gregos. Né? E é assim que eles vão pensar. Né? Essa é a forma do grego de encarar essa coisa do número que eu não conheço, né? Do número que eu não quero particularizar, porque a matemática ela tem muito disso. Assim, a gente quer destacar algo, né? Um fenômeno que acontece. Por exemplo, aqui a gente está destacando um fenômeno que acontece. Somar dois números e elevar isso ao quadrado é a mesma coisa que elevar o primeiro ao quadrado, somar com duas vezes o primeiro vezes o segundo e somar com o segundo ao quadrado. Isso é um fato matemático. A gente gosta, né, quando se percebe que isso vale quando o A e o B, quando o A vale 1, por exemplo, quando o B vale 2, mas também vale quando o A vale 2 e o B vale 5, e vale quando o A vale qualquer coisa e o B vale qualquer coisa. Quer dizer, a gente está sempre na busca de uma forma de representar esse fato, essa realidade, sem ter que dizer casos particulares. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que a gente conhece bastante. A gente não quer simplesmente dizer que o triângulo retângulo, tal que esse lado mede 3 e esse lado mede 4, aqui o terceiro lado, a hipotenusa, vai medir 5. Né? A gente não quer simplesmente dizer os casos particulares, a gente quer dizer isso de maneira geral. Né? Só que para dizer isso de maneira geral, eu preciso me desapegar do número específico, do número particularizado. Eu preciso me desapegar do 1, do 2, do 3, do 15, do 29, porque se eu quero que seja geral, se eu quero expressar isso como uma ideia geral, eu preciso me desapegar do número particularizado, mas guardando a essência do número. Eu quero deixar claro que eu estou falando de número, mas eu não quero especificar nenhum. Eu quero que, de uma forma só, numa tacada só, eu represente todas as possibilidades. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai começar a perceber que, bom, há uma necessidade, então, de se representar números que a gente não conhece, ou de números que a gente não quer particularizar, de números que a gente quer pensar desatrelados
de particularizar, desatelados do seu numeral, né? A gente quer pensar ele de maneira fluida, de maneira que, nesse sentido que eu digo assim, de maneira que ele é e não é, né? Ele pode ser qualquer um, mas ele não é nenhum específico, né? Ele vai mudar, ele vai variar, né? E aí a gente começa a perceber que as nuances que a gente destacou na aula passada sobre as questões que levaram ao desenvolvimento da ideia de função, elas vão entrar em cheio aqui nesse processo também. Porque ligado a essa coisa do número que é e não é, e que pode ser uma coisa, mas depois outra, atrelado a isso está também a ideia do que varia, do que muda, do que flui, né? Daquilo que está em constante processo de mudança. E a busca nesse sentido é de encontrar maneiras apropriadas de representar isso, né? Eu já sei representar bem o 1, o 2, o 3, mas eu quero representar esse número que eu não quero particularizar. E como eu faço isso, né? Os egípcios usavam uma palavra, né? Diofanto usava uma palavra também, os árabes usavam, né, a palavra coisa, como eu falei. Os gregos vão utilizar as figuras para representar isso. Mas entendam, assim, eu espero que vocês consigam assim ir comigo nessa reflexão e perceber o quão complicado é lidar com equações, lidar com problemas que envolvem essas quantidades desconhecidas, ou mesmo tentar talvez escrever algum tipo de movimento em termos dessas quantidades variáveis aí, usando representações para esse número desprendido do seu de particularidade, representando isso por palavra ou por figura. Imagina uma equação do segundo grau, na qual a variável a gente representa por figura, né? O x ao quadrado é um quadrado, o x seria um segmento. Imagina, né, assim, fica assim, intratável. A gente não consegue nem imaginar como seria resolver uma equação assim, né? Com palavras, ainda até com muita dificuldade, mas parece que vai, né? Mas ainda assim é bastante incômodo, né? E nesse contexto, eu não posso deixar de destacar esse camarada, né? É um árabe, viveu ali no 9º século depois de Cristo, que vai se apropriar muito das ideias de Diofanto, principalmente, e ele vai fazer uma obra, que vai assim ser um marco, né? Tão grande que é a obra dele que vai determinar o porquê de nós usarmos essa palavra, né? Por que a gente usa essa palavra álgebra? De onde vem essa palavra? Essa palavra ela vem justamente do nome do livro, da obra, que esse árabe chamado Al-Harizmi, ou algo assim, escreveu. E a obra que ele escreveu era algo como Kitab al-Jabir va al-Mukhabalah. E aqui eu acabei de gastar todo o meu conhecimento nulo de pronúncia árabe com vocês. E nessa obra, né? Então, assim, ele dá esse nome. Esse nome assim, é bastante complicado de traduzir ele literalmente, mas essencialmente o nome tem a ver com o próprio conteúdo do que ele tratava ali, né? E nesse nome, né, havia essa palavra, essa palavrinha que apareceu ali, Al-Jabir, né? E que vai, né, no fluir desse movimento, ela vai ter uma transliteração pro latim, e no latim ela vai ganhar essa cara, álgebra, né? E, bom, o que significa essa palavra, no fim das contas, né? Essa palavra, assim, olhada assim, feito esse recorte, né? Porque o livro dele passou depois a ser chamado de álgebra, né? Foi simplificado o título, né? Mas essa palavra recortada assim, o significado dela é reunião de partes quebradas. Quer dizer, parece que não faz o menor sentido, né? Assim, quando ela é tirada desse contexto. Inclusive, há registros do uso da palavra álgebra em tratados antigos, assim, bem arcaicos mesmo, ali, do século XVI, de medicina,
que utilizava essa palavra álgebra no contexto de tratamento para ossos quebrados. Assim, e até nesse contexto faz mais sentido até, né? Porque reunião de pedaços, partes quebradas, né? Pô, quebrou a perna ali, vamos reunir. O que é isso? É fazer álgebra, né? Mas enfim, a palavra acabou se consagrando. Mas o que, de fato, o Al-Khwarizmi fazia? Né? O que ele apresentou nesse livro? Né? E por que ele ganhou tanto destaque? Ele se propôs, essencialmente, a propor métodos de resolução do que a gente chama hoje de equação do primeiro grau. Aquela famosa ax mais b igual a zero. Mas ele utilizou, assim, a forma dele de escrever, de representar isso, era essa pegada da palavra, né? De escrever as sentenças passo a passo. E ali, nessa obra, ele estabelece as leis que deveriam reger os passos para a resolução de uma equação desse tipo. Né? Então, seria algo mais ou menos assim. Né? Ele diria assim, se eu quero resolver a seguinte equação. Então, para ele, o incógnito era a coisa. E aí ele diria assim, ó, eu tenho um número conhecido vezes multiplicado pela coisa, somado com um segundo número conhecido, e isso tudo equivale a zero, equivale a nada. E o objetivo eu preciso saber quem é a coisa. Eu preciso tornar o desconhecido conhecido. Eu preciso saber quem é esse número desconhecido. E aí nesse livro, nessa obra, ele estabelece essas regras que a gente conhece bem hoje, né? Bom, se eu tenho um número conhecido, né, hoje a gente diria ax mais b igual a zero, né? E aí ele vai dizer, então isso daí implica que ax igual a menos b. Só que ele não escrevia ax igual a menos b, ele diria então o primeiro número conhecido vezes a coisa é igual ao oposto, ou algum termo assim, do segundo número conhecido. E isso, por sua vez, vai implicar que a coisa vai ser igual, vai ser idêntica ao oposto do segundo número conhecido dividido pelo primeiro número conhecido. E aí, como eu expressei a minha coisa, o meu desconhecido, a minha incógnita, em termos daquilo que é suposto ser conhecido, pronto, eu acabei de resolver a equação, eu acabei de desvendar quem era a coisa, quem era o desconhecido. Né? E isso dessa forma, por palavra, essa pegada retórica. Esse processo ele começa a mudar a partir, principalmente, do século III depois de Cristo, na figura do matemático que eu já mencionei aqui, Diofanto de Alexandria. É principalmente com Diofanto que se inaugura a segunda fase do desenvolvimento do pensamento algébrico, que ficou conhecida na história como a fase do pensamento algébrico sincopado. E o que é isso? Essencialmente assim, foi uma fase de transição, uma fase transitória, em que a gente ainda utilizava a linguagem, ainda utilizava as palavras, né, para descrever os problemas, as questões ligadas à matemática que envolviam esses números desconhecidos, mas nessa fase eles começam a fazer muito uso de abreviações, de modo a encurtar as sentenças, de modo a deixá-las mais simples, mais reduzidas e tentar dar um caráter um pouco mais universal. Porque entendam, se a gente trata esses problemas apenas verbalmente, apenas utilizando a linguagem, então a forma como isso é feito numa determinada civilização, aquilo que é dito numa determinada civilização é totalmente diferente do que é dito em outra, porque a linguagem é outra. Então o que Diofanto começa a fazer é tentar caminhar na direção de ter uma linguagem que seja de certa forma universal. E ele vai fazendo isso por meio de abreviações. Ao invés de escrever uma palavra inteira, escrevo um pedacinho dela só, porque aí eu vou tornando as coisas mais curtas, mais simples de enxergar. Mas essa foi uma fase transitória. Essa fase é como se fosse assim, aquela que levou da fase retórica para a fase seguinte, que é aquela chamada de fase da álgebra simbólica.
e essa fase ela vai acontecer só lá pelo século XVI e XVII. Né? E os dois nomes principais nesse momento aí são, o primeiro deles, François Viète, e o segundo, René Descartes, dois franceses. Os dois eu mencionei na semana passada, e eles vão olhando para aquele cenário. Pô, eu tenho ali a fase retórica que, né, dava aquela representação apenas verbal, apenas com palavras, né, que representava aquela coisa da variável como uma palavra. Tem lá os gregos que representam isso geometricamente. Depois tem Diofanto que vai tentar encurtar as coisas, né, usar abreviações. Aliás, a gente herdou muito essa coisa de usar abreviações, né? Por exemplo, a gente tem o conceito de tangente na matemática, né? Mas quando a gente vai falar de tangente, quando a gente vai escrever, representar, a gente não escreve tangente, né? A gente escreve ou T e G, ou então T-A-N, né? Tan. Cosseno, mesma coisa, a gente não escreve cosseno, a gente escreve C-O-S, né? Cos. Então a gente pegou muito isso também. Mas qual é o salto aqui que Viète vai dar? Primeiramente Viète, né? De encurtar isso de tal forma que eu não vou usar uma palavra e eu também não vou usar uma figura. Eu vou usar uma letra. E por que isso assim, é bom? Né? Isso é bom, primeiro, porque vai ficar mais curto, vai ficar mais fácil de escrever, mais fácil de expressar, e uma vez que eu começo a utilizar a letra para representar esse número desconhecido, ou esse número que não assume um valor fixo, mas que varia, que muda o tempo inteiro, a gente vai representar isso com uma letra de maneira mais enxuta, e dessa forma, e à medida que a ideia de Viète se propagou, e ela se propagou muito rapidamente na Europa e depois para todo o mundo, isso vai caminhar na direção de dar à matemática uma linguagem universal, uma linguagem internacional, de modo que eu consiga... Se eu posso pegar um texto de matemática escrito em russo. Eu não sei uma palavra de russo, não conheço sequer uma letra do alfabeto russo. Mas se for de matemática, a partir do momento em que começarem a aparecer as fórmulas, as expressões, né, os objetos matemáticos, aí eu começo a entender. E por quê? Porque essa linguagem que Viète propõe, ela vai justamente caminhar nessa direção de unificar, né? De modo que, assim, a partir de agora não interessa se é latim, se é grego, se é inglês, se é português. X representa essa variável, né? Não é o ahá, né? Se fosse palavra, para os egípcios era o ahá, para os europeus era coisa. E a coisa em cada uma das línguas vai ser uma palavra diferente, né? É coisa em português, né? Mas não fica uma coisa uniforme. A partir do momento em que a gente instaura o X, né, e o X passa a representar eu estou falando X porque é a nossa linguagem moderna, né? Não era necessariamente o que eles usavam. Mas quando eu uso a letra, agora fica claro que, bom, essa letra representa esse número, essa variável, esse número que está desatrelado do seu numeral, ele está desatrelado de uma particularização, é um número que é e não é, né? Isso daí vai caminhar no sentido de unificar, né? Assim, as ideias de Viète foram muito boas, mas elas tinham muitas imperfeições. E nesse sentido é que entrou Descartes, que deu uma repaginada. Descartes, sim, esse ele vai consagrar o uso dessas duas letras, o X e o Y, né? Que até hoje a gente quando vai falar de equação, por exemplo, a gente, né, o X é quase que universal. Quando a gente vai falar de função, né, e função
é aquela linguagem matemática para o movimento, para a interdependência de variáveis que variam à medida que uma varia, isso provoca uma mudança na outra, né? Vai se consagrar o x aqui como a variável que provoca o movimento da outra, e o y como aquela que tem o seu movimento provocado por x, né? As variáveis independente e dependente, como a gente chama, né? E eles vão, então Descartes vai consagrar isso, né? O uso do x e do y especificamente, né? Por que xy e não, sei lá, q e r, né? Porque foi o que Descartes consagrou, e isso ficou assim de maneira muito forte, muito presente nas notações. Então, na hora que a gente enxerga um x num texto matemático, a gente sabe do que se trata, a gente sabe que está tratando da variável, né? E destacando muito essa coisa da fluência, essa coisa do movimento, né? A necessidade de captar essas nuances envolvidas na ideia de movimento, é que a gente precisa desenvolver essa linguagem, né? E essa terceira fase, ela vem justamente nesse sentido, é a fase simbólica, a fase em que a variável ganha um símbolo, ganha uma letra, né? Então a variável que já tinha sido palavra, que já tinha sido figura, agora passa a ser variável letra, né? Eu uso uma letra para representar. Mas ainda entendendo isso, né, beleza, eu tenho a ideia de variável, eu tenho a ideia dessa coisa do número que é e não é, e que eu não quero particularizar, ainda assim há tipos diferentes, há representações dessa natureza que têm uma pegada diferente, que são diferentes de alguma forma. E eu vou voltar lá na questão que eu comecei aqui essa live, né, lá no probleminha que a gente se depara lá no fim do ensino médio, né, a equação do segundo grau, e eu quero utilizar esse problema, né, para ilustrar um pouco de quais são essas três nuances da representação algébrica de número. Então, nesse sentido, o número ele pode assumir três aspectos diferentes. Primeiro, o número ele pode assumir a ideia de variável. E aí, usando aqui, né, a representação moderna que a gente usa para função, né, eu posso pensar em uma função que é dada assim: ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Pois bem, nessa expressão, quer dizer, o que é isso? Isso aqui está tratando de um certo movimento. É um movimento que acontece e que é descrito por uma lei, né, dessa forma. Isso aqui é a função que nós chamamos de função quadrática, né? E nesse sentido, o que representa o x? Nesse sentido, o x assume a primeira forma que a representação algébrica de número assume, que é a forma da variável. É aquele número que não assume nenhum valor especificamente, mas pode assumir qualquer um. Ele pode assumir qualquer um, mas ele não é nenhum específico, né? Ele é e não é, né? E aqui, assim é o x nessa expressão. Ele é uma variável. Ele vai percorrer livremente o seu campo, o conjunto de valores que ele pode assumir. Então, essa é a primeira forma, né, que a representação algébrica de número pode se dar, na forma de variável. A segunda forma, ela aparece aqui nessa expressão também, quando eu uso essas letrinhas aqui, ó. Perceba que não tem só o x de letra aqui, tem também o A, tem o B e tem o C. Só que A, B e C, nessa expressão, eles não têm a mesma característica que o x. Enquanto o x é variável, nessa expressão A, B e C são considerados constantes. Eles são considerados quantidades conhecidas. É como se eu conheço quem são A, B e C.
O x não, o x é variável. Ele não assume nenhum valor específico, mas o a, b e c, sim. Eu só não quero particularizar, eu não quero colocar no lugar do a 18, porque eu quero que essa função represente todas as funções quadráticas que a gente conhece, né? Eu quero que ela represente todas. Portanto, a gente usa letras, né? Então, A, B e C aqui nesse contexto serão... parece que deu uma embaçadinha aqui, né? Deixa eu tentar focar aqui melhor. A, B e C aqui nesse contexto, então, são a segunda forma que essa variável letra pode assumir, que é de quantidades conhecidas. Então, a gente conhece, a gente só não quer dizer, a gente só não quer particularizar. Ela continua assim, desatrelada do seu numeral. E a terceira forma essa representação de número através de letras vai assumir é quando eu escrevo, por exemplo, a x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então, entendam, né? A, B e C são as quantidades conhecidas. Só que agora, o que antes representava um movimento foi particularizado. O que é uma equação? Uma equação é um movimento que eu torno particular. E a partir desse momento, o x agora deixa de ter o papel de variável e passa a assumir a forma de incógnita, de número desconhecido, mas que eu quero passar a conhecer. Ou seja, eu quero conseguir meios de resolver essa equação para que esse x que é desconhecido passe a ser conhecido. Então, a gente tem então essas três formas em que a representação algébrica vai acontecer. Ela pode representar a variável, quando o x varia livremente, ele pode assumir qualquer valor, mas ele não assume nenhum especificamente. Ele flui, ele varia, ele capta essa ideia do movimento e ele carrega em si essa fluência. Essa é a primeira forma. A segunda forma é das quantidades conhecidas, mas que eu também não quero particularizar. É o papel que o A, o B e o C estavam cumprindo. A gente assume que eles são conhecidos, eles são dados, eu conheço, mas eu não quero dizer quem são exatamente, porque eu quero, lembrem, eu quero representar isso de maneira geral. Eu quero com essa lei representar não uma função quadrática específica, mas eu quero representar todas elas. Para eu representar todas elas, eu preciso abrir mão desse tipo de representação algébrica, né? Mas essa é a segunda forma. Então, quantidades que são conhecidas, são constantes, né? Enquanto o x é variável, A, B e C são constantes. Eles não estão mudando, eles não estão fluindo. Eles são o que são e eles serão sempre esse valor, né? Pode ser qualquer um, mas você vai escolher um e vai ser aquele, para sempre, né? Eles são constantes. E a terceira forma é a da incógnita. Quando nós particularizamos o movimento e dizemos, eu quero saber quando, né, em que instante nesse movimento, né, que estava acontecendo ali, vamos atingir aquela posição, no caso ali o zero, né? A partir de agora, o x deixa de ser algo que varia livremente, ele passa a ser um número desconhecido que satisfaz aquela igualdade. E o objetivo então passa a ser, quero então estabelecer meios, formas de representar esse número desconhecido, de encontrar, melhor dizendo, esse número desconhecido, de representar isso de alguma forma. E nesse sentido a gente contempla então o que foi essa terceira fase, a fase simbólica, em que essas ideias são estabelecidas. Mas a gente tem ainda uma quarta fase, a quarta e última fase, que é a chamada fase da álgebra abstrata contemporânea. Nesse momento, o x ele deixa de representar simplesmente um número. O x pode representar qualquer objeto matemático ou não, pode ser qualquer coisa mesmo. E aí o x pode ser, por exemplo, uma matriz, o x pode ser um vetor,
Quer dizer, o x pode assumir as mais variadas faces e assim, a gente se desprende nesse sentido do número. A gente se desprende de simplesmente olhar para a variável letra como representando números. Isso pode representar, na verdade, qualquer objeto matemático ou até mesmo, né, como o exemplo que eu dei no finzinho da live da semana passada, né, da função ali, data de aniversário. Nesse contexto, o x representaria gente, né, pessoas. Né? As pessoas seriam representadas nesse contexto pelo x. Né? O y seria datas. Né? Então, nesse momento da quarta fase, a representação algébrica, o pensamento algébrico, ele transcende o número. Ele vai para além do número. E isso tudo acompanhando todo esse fluxo, né, de séculos de desenvolvimento até chegar nesse ponto, até chegar nessa formalização, até chegar no ax² mais bx mais c igual a zero. A gente passou por diversas fases. Né? Agora, qual é o problema que acontece nisso tudo? O problema é, a gente viu todo, né, a variável já foi palavra, a variável já foi figura, a representação já foi retórica, já foi, né, sincopada, já foi de diversas formas, mas a hora que a gente encara isso pela primeira vez, a hora que a gente vai lá, né, criança ainda, vai se deparar com isso, a gente só vê a variável letra, a gente só vê o final da história. E aí, só olhando para o final da história, a gente não consegue captar essas realidades, né? Essas necessidades que levaram a esse processo, levaram a essa busca de uma unificação de notações, de linguagem, estabelecer uma maneira apropriada que fosse coerente do ponto de vista lógico, que possibilitasse, né, abordar essas ideias, tratar essas ideias, estabelecer dessa forma, né, pontes para poder fazer com que a matemática seja ferramenta em outras áreas do conhecimento. É só quando essa linguagem começa a ser bem desenvolvida na matemática que, por exemplo, a física consegue se apropriar dela e utilizar-se dessas ideias para o seu próprio desenvolvimento. Né? Sem uma unificação, sem um acordo, isso era muito difícil. Né? Mas quando a gente aprende, a gente só vê o fim. E quando a gente só vê o fim, é muito difícil a gente enxergar essa fluência, enxergar esses nexos, né? essas naturalidades nesse desenvolvimento que vão trazendo para a gente aquilo que é essencial, né, nessas ideias. Fica simplesmente um bando de letrinha que estão ali dançando na minha frente e eu não sei do que se trata. Né? E, bom, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a gente ter um olhar, lançar um olhar diferente para a álgebra, para o pensamento algébrico, né, para o significado do x, para entendermos que o x ele vem de um processo histórico, né, ele carrega muito significado e espero que tenha ajudado aí vocês e estamos aqui em cima da hora para o Instagram derrubar a gente, então vou me despedir de vocês. Aguardo vocês numa próxima e agradeço novamente imensamente a presença de todos vocês aqui comigo. Muito obrigado, um abração.